Lei Municipal número 3.526 de 2003, que revisa o Estatuto do Magistério do município de Nova Iguaçu. Ele traz aqui para nós, no artigo 3, a definição dos cargos do quadro do magistério. Fala que o cargo de regência é aquela exercida pelos professores em sala de aula, na prática de ensino. Cargo de direção, aquela exercida pelos professores na orientação e controle da execução de atividades de natureza técnico-administrativa pedagógica. Cargo de administração escolar, aquela exercida pelos professores que participam da elaboração e aplicação das diretrizes, orientação e controle do processo educacional. Planejamento, aquela exercida pelos professores responsáveis pela elaboração e aplicação do planejamento técnico, administrativo, pedagógico no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Cargo de orientador pedagógico. Aqui eu quero que você fique atento, porque existe o orientador pedagógico e o orientador educacional, e o cargo é bem parecido. Aqui fala que o orientador pedagógico é aquela função exercida pelos professores responsáveis pelas diretrizes, orientação e controle do processo ensino-aprendizagem. Orientador educacional, aquela exercida pelos professores responsáveis pelas diretrizes, orientação e controle do processo educacional. Então, a única diferença seria que o orientador pedagógico, ele é responsável pelo controle e processo do ensino-aprendizagem, e o orientador educacional, controle e processo educacional. Então, orientador educacional, processo educacional. Orientador pedagógico, processo ensino-aprendizagem. Então, fica atento, porque as bancas costumam colocar essas pegadinhas. E a função de supervisor escolar, exercida pelos professores responsáveis pelas diretrizes, orientação e controle do funcionamento da rede municipal de ensino no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. O título 2 do capítulo 1 fala dos princípios e diretrizes. O artigo 4º fala: são os seguintes os princípios e diretrizes do Magistério Público Municipal. 1. A denominação da gestão do sistema educacional. 2. Os resultados da educação escolar dependem essencialmente das qualidades pessoais e profissionais dos funcionários em atividade no magistério, das condições oferecidas para a realização do trabalho destes e da sua relação com o meio social do educando. 3. O aperfeiçoamento profissional do pessoal do magistério é meta permanente no sentido de proporcionar a melhoria da qualidade do ensino. 4. É condição para a efetivação dos ideais e objetivos da educação, a garantia ao pessoal do magistério de meios compatíveis com o padrão intelectual que dele se exige e capazes de assegurar-lhe o respeito público. Título 3, do pessoal do magistério, capítulo 1, da carreira do magistério. Artigo 5º, entende-se por magistério as atividades exercidas por especialistas envolvidos no processo educacional. Artigo 6º, para provimento de pessoal docente, além dos requisitos normais, exigir-se-á formação profissional mínima nos termos da legislação vigente. Artigo 7º. A remuneração do pessoal do magistério obedecerá aos parâmetros básicos para cargos de atribuições com responsabilidades iguais ou assemelhadas. Parágrafo único. Os parâmetros referidos obedecerão à qualificação em cursos e estágios de formação, aperfeiçoamento e atualização. Artigo 8º. O acesso, a promoção e ou a ascensão do pessoal do magistério dar-se-á segundo o estabelecido no plano de carreira e remuneração. Parágrafo único. O ingresso na carreira do magistério dar-se-á em concurso público de provas ou de provas e títulos.
Então, aqui é bastante importante essa conceituação do que é o magistério, do que é a carreira do magistério. E uma coisa que a gente observa aqui da Prefeitura de Nova Iguaçu é que eles dão muita valorização à qualificação profissional desse profissional do magistério. Capítulo 2, das condições e do regime de trabalho, artigo 9º. O regime de trabalho do pessoal do magistério em regência de turma obedecerá à seguinte carga horária: professor 2 com regência em turma do primeiro segmento do ensino fundamental, 20 horas semanais. Professor 1 com regência de turma do sexto ao nono ano do ensino fundamental, 12 horas semanais. No documento está ainda com a nomenclatura antiga, do quinto à oitava série, mas eu coloquei aqui já do sexto ao nono ano para ficar já atualizado para você compreender. Fala aqui que serão acrescidos também 20% ao total da carga horária semanal dos professores regentes, para que possam dedicar-se a atividades extracurriculares. Essas horas são aquelas que estão previstas em lei federal, que é a hora de trabalho individual, HI, hora de trabalho do professor coletivamente, que seria aquela hora que todos os professores se reúnem para a reunião, e hora de trabalho livre, que seria essa hora que pode ser feita fora, inclusive, da escola. Na minha região, nós chamamos dessa forma. Tem algumas regiões que têm um nome diferente, mas é a mesma lógica. Hora de trabalho individual, hora de trabalho coletivo e hora livre. É uma lei federal e aqui também, nessa lei municipal, está tendo a previsão dessas horas que serão acrescidas aí, tanto na carga horária do professor quanto no seu salário também. Artigo 11. São condições essenciais de trabalho do pessoal do magistério: 1. Possuir a unidade escolar, a infraestrutura física adequada. E quem vai oferecer isso é a prefeitura. Oferecer suporte técnico, pedagógico e de serviços essenciais a um ensino de qualidade. Quem vai oferecer isso também é a prefeitura e também, é claro, a qualificação profissional desse próprio professor. Artigo 12. A lotação dos professores e demais profissionais envolvidos no processo educacional se restringe à Secretaria Municipal de Educação. Artigo 13. A distribuição do pessoal nas unidades escolares obedecerá aos seguintes critérios: 1. Lotação da unidade escolar, considerando-se a estrutura básica. 2. Antiguidade. 3. Necessidade imediata da unidade de ensino. Seção 2, da remoção. O artigo 14 fala que a remoção dos membros do magistério será feita por concurso ou permuta. No primeiro, fala que na remoção por concurso poderão inscrever-se os professores que contarem por, no mínimo, 2 anos letivos de efetivo exercício na unidade escolar. O 2 fala que a remoção por permuta será concedida de acordo com as necessidades dos membros do magistério envolvidos. Então, uma pessoa pode solicitar essa remoção por permuta. Se eu estou aqui trabalhando no centro de Nova Iguaçu e tem ali um professor que trabalha num bairro, ele quer trocar comigo da escola do centro. E para mim é vantajoso e para ele também. Então, a gente pode fazer essa permuta, a gente troca. E as remoções por permuta e ou concurso somente se realizarão entre o término e o início do ano letivo. Então, as remoções acontecerão somente nesse período mesmo que tem uma transição devido ao final do ano, para que não haja esse prejuízo para o aluno. A seção 2 fala do afastamento. O artigo 16 fala que os membros do magistério não poderão ser afastados do exercício de regência de turma, salvo nas situações que eu vou falar. Então, as situações que eu vou falar agora são as únicas situações que o membro do magistério poderá ser afastado. Primeiro, para exercer funções diretivas, técnico-pedagógicas e chefias, onde sejam absolutamente indispensáveis no âmbito da administração municipal. 2. Em licença sindical, quando eleito para a diretoria do sindicato de classe em nível municipal, estadual, federação ou confederação. 3. Em licença para tratamento de saúde.
licença gestante ou licença prêmio, observados os limites de tempo estabelecidos na legislação vigente. 4. Para frequentar cursos ou estágios de atualização e ou aperfeiçoamento nos termos do artigo 21 desta lei, previamente avaliado pela Secretaria Municipal de Educação e autorizado pelo prefeito. 5º, para comparecer a congressos, seminários ou reuniões relacionadas com as funções do seu cargo ou emprego, previamente autorizado pela Secretaria Municipal de Educação, de acordo com o Estatuto do Funcionário Público Municipal. 6º, para assistir o cônjuge ou dependentes em caso de doença. Título 4. Dos direitos e das vantagens especiais. Capítulo 1. Dos direitos especiais. Artigo 18. São direitos especiais dos membros do magistério. Primeiro, ter possibilidade de aperfeiçoamento ou especialização profissional em órgãos mantidos ou reconhecidos pela Secretaria Municipal de Educação. 2. Liberdade na escolha do processo didático, na sua aplicação, bem como avaliar a aprendizagem, respeitadas as diretrizes vigentes. 3. Participar do planejamento de programas e currículos, reuniões, conselhos ou comissões escolares. Então, isso tem a ver com a gestão democrática que está prevista ali na LDB também, na atualização mais recente da LDB de 2023, do projeto político-pedagógico. E o último aqui, que é o 4, liberdade de comunicação no exercício de suas atividades, ressalvados os dispositivos constantes no Estatuto dos Funcionários da cidade de Nova Iguaçu. Dos vencimentos. O artigo 19 fala que os vencimentos do pessoal do magistério são aqueles consignados no plano de carreira. Artigo 20. O vencimento só poderá sofrer descontos previstos em lei ou previamente autorizados pelo próprio funcionário. Artigo 21. Os membros do magistério não sofrerão descontos em seus vencimentos quando deixarem de exercer suas atividades profissionais nos casos devidamente autorizados. Fala aqui das vantagens especiais. Artigo 22. Os membros do magistério, a critério do prefeito e conveniência da administração municipal, farão jus, além daquelas previstas no Estatuto dos Funcionários Públicos da cidade de Nova Iguaçu, às seguintes vantagens especiais. Primeiro, bolsas destinadas a cursos ou estágios de atualização, aperfeiçoamento ou especialização. 2. Participação em conselhos ou órgãos de deliberação coletiva vinculados à Secretaria Municipal de Educação. 3. Licença para aperfeiçoamento, especialização ou participação em atividade das organizações oficiais ou reconhecidas pela Prefeitura a nível nacional. 4. Honorários por serviços prestados em bancas de exames, comissões especiais, concursos ou provas, desde que fora do período normal de trabalho a que estiver sujeito. 5. Gratificação por exercício em local de difícil acesso. 6. Participação em cursos, seminários e congressos. Capítulo 4. Do aperfeiçoamento, da especialização e da atualização. O artigo 23 fala que a Secretaria Municipal de Educação promoverá anualmente cursos, palestras ou seminários para atualização e aperfeiçoamento. Isso vem ali de cima, né? É uma legislação federal que fala do professor que precisa de formação continuada e que a Secretaria Municipal de Educação precisa ofertar. Então, está aqui também, mas vem de uma lei maior, né? Temos aqui no artigo 24 que fala que a Secretaria poderá criar um centro para reciclagem e treinamento do pessoal do Magistério Municipal com todo o equipamento necessário, tal como vídeos, livros, filmes, teses e pesquisas. Então, como esse documento foi escrito em 2003, provavelmente não estava atualizado, existia esse plano de criar esse local, mas nós temos aqui já a imagem, já existe a casa do professor, que é ali na Secretaria Municipal de Educação. Então, com certeza, naquele mesmo espaço já existe aí a formação continuada desse professor.
Título 5, dos deveres e das proibições. Capítulo 1, dos deveres. Isso aqui é bastante importante. O artigo 25 fala que, além dos deveres comuns de todos os funcionários públicos municipais, previsto já no respectivo Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, constituem deveres especiais dos servidores do magistério. Então, isso aqui é o que está atinente ao cargo do servidor do quadro do magistério. Tem a ver muito com formação continuada, com as obrigações ali da unidade escolar e da Secretaria Municipal de Educação. Também vem ali da legislação federal e eles vão aqui esmiuçar em 10 deveres. Primeiro, participar das atividades de educação no município. Segundo, atuar consoante as finalidades de uma educação nacional democrática, inspirada na justiça, liberdade e solidariedade humanas. Empenhar-se na educação integral do aluno, utilizando processos e métodos didáticos adequados à realidade. 4. Obedecer aos preceitos éticos do magistério. 5. Participar com dedicação das atividades da educação constantes dos planos de trabalho e programas da unidade escolar. 6. Participar das atividades extracurriculares, comemorações cívicas, culturais e pedagógicas promovidas pela municipalidade ou pela unidade escolar. 7. Conhecer, cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e a lei do plano de carreira. 8. Ser assíduo e pontual. 9. Acompanhar a execução e avaliar os resultados dos trabalhos sob sua responsabilidade. 10. Frequentar, quando designado, cursos legalmente instituídos para aperfeiçoamento e atualização. Parágrafo 2º. A inobservância ou a falta da exação no cumprimento de obrigações acarretam para o membro do magistério a responsabilidade definida na legislação em vigor. Então, é importante que o funcionário ele cumpra todos esses deveres, senão ele vai ali responder diante a lei, né? Segundo a lei em vigor. Então, é importante que fique bem claro para você aqui quais são os seus deveres. Agora falando das proibições, artigo 26. Alterar o horário de trabalho ou suspender aulas sem a competente autorização. Então, sabe quando é véspera de feriado ou quando chegou em dezembro ali e você já fechou as notas e já acabou o ano letivo, você tem só que entregar a documentação, os alunos pararam de vir, mas tem um aluno que vem sempre. Você não pode falar para esse aluno que as aulas acabaram, porque está aqui previsto na lei, não pode falar. Você não pode suspender as aulas. Artigo 27. Deixar de ministrar sem causa justificada os programas de ensino aprovado. Artigo 28. Usar tratamento inadequado com o aluno e sua família. Artigo 29. Comparecer com os educandos a manifestações de qualquer natureza, sem prévia anuência da autoridade superior ou incentivá-los no mesmo sentido. Título 6 da Administração de Unidades Escolares, capítulo único. Artigo 30. A unidade escolar terá uma estrutura administrativa básica composta de diretor, diretor adjunto, secretário de escola, coordenador de turno, orientador pedagógico e orientador educacional. Então, todas as escolas do município terão ali essa estrutura administrativa básica, com esses 6 cargos. Tem aqui somente uma escola, que seria a Escola Municipal Monteiro Lobato, que tem uma estrutura administrativa diferente, com 5 cargos: diretor-geral, diretor adjunto, secretário, coordenador de turno e chefe de setor. Somente essa escola tem uma estrutura administrativa diferente. Todas as demais, segundo aqui essa legislação municipal, tem essa estrutura que falamos do artigo 30, a primeira estrutura. O artigo 31 fala que os diretores e diretores adjuntos das unidades escolares deverão preencher os requisitos de possuir habilitação legal
e experiência de pelo menos 5 anos no magistério. Eles precisam comprovar essa experiência. Inclusive, para o concurso público, existe ali também os pré-requisitos para quem vai se candidatar a determinados cargos. Título 7 das disposições finais e transitórias, capítulo único, artigo 32. Em estatuto será previsto e atualizado após 5 anos de vigência. Então, o estatuto do quadro do magistério, ele será revisto e atualizado a cada 5 anos de vigência. Artigo 33. Será automática a revisão de enquadramento desde que o diploma esteja devidamente registrado. Excluem-se os professores em estágio probatório. Então, está falando aqui sobre evolução de carreira. Artigo 34. As omissões desta lei e casos específicos serão regulamentados pela Secretaria Municipal de Educação. Artigo 35. O Poder Executivo expedirá as normas necessárias à fiel execução deste estatuto. Artigo 36. Esta lei entra em vigor a partir de publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2004. Uma lei antiga, mas muito importante para a gente estudar aí para o concurso. Vamos para a questão. Segundo a Lei Municipal número 3.526 de 2003, os cargos que compõem o quadro do magistério são: 1. Regência, aquela exercida pelos professores em sala de aula na prática de ensino. 2. Direção, aquela exercida pelos professores na orientação e controle da execução de atividades de natureza técnico, administrativa e pedagógica. 3. Administração escolar, aquela exercida pelos professores que participam da elaboração e aplicação das diretrizes, orientação e controle do processo educacional. 4. Planejamento, aquela exercida pelos professores responsáveis pela elaboração e aplicação do planejamento técnico, administrativo, pedagógico. 5º, orientador pedagógico, aquela exercida pelos professores responsáveis pelas diretrizes, orientação e controle do processo ensino educacional. Assinale as afirmativas que estão corretas. A. Todas estão corretas. B. Apenas 1, 2, 3 e 4. C. Apenas 1, 2, 3 e 5. D. Apenas 1, 2, 4 e 5. Resposta correta B, apenas 1, 2, 3 e 4. A afirmativa 5 está incorreta. Está com o nome do cargo de orientador pedagógico, porém a função que está descrita é de orientador educacional.